Mateus capítulo 27, que começa com Jesus sendo enviado a Pilatos. Vamos ver. E chegando a manhã, todos os principais dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram e o entregaram ao governo Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 peças de prata aos principais dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: o que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as peças de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os principais dos sacerdotes, tomando as peças de prata, disseram: não é lícito jogá-las no cofre das ofertas, porque são preços de sangue. Mas eles, decidindo em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo. Por isso que foi chamado aquele campo até ao dia de hoje, campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que disse: tomaram as 30 peças de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, segundo o que determinou o Senhor. E Jesus foi apresentado ao governador. E o governador interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E Jesus disse-lhe: tu o dizes. Sendo acusado pelos principais dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quantas coisas testificam contra ti? E não lhe respondeu nenhuma palavra, de tal maneira que o governador se maravilhava muito. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhido pelo povo como o quisessem. E tinham então um preso bem conhecido, que se chamava Barrabás. E estando eles reunidos, Pilatos disse-lhes: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão desse justo, porque hoje padeci muitas coisas em sonhos por causa dele. Mas os principais dos sacerdotes e os anciãos persuadiram ao povo que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses vós quereis que solte? E eles disseram: a Barrabás. E disse-lhes Pilatos: o que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, disse-lhes: mas que mal fez ele? Mas eles gritavam mais, dizendo: seja crucificado. Pilatos, então, vendo que nada adiantava, antes se fazia mais alvoroço, tomando água, lavou as mãos diante do povo, dizendo: inocente sou do sangue desse justo, considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás. E ele, tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a equipe. E despindo, jogaram por cima dele um manto escarlate e puseram sobre sua cabeça uma coroa tecida de espinhos e uma cana em sua mão direita, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhes as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem sirineu, que se chamava Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E tendo chegado ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E depois que o haverem crucificado, repartiram suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre minha roupa lançaram sortes. E assentados o aguardavam ali, e sobre sua cabeça puseram sua acusação escrita: este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, uma à direita e outra à esquerda. E os que passavam o injuriavam, meneando as cabeças, e dizendo: tu, que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz.
E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, com os escribas e os anciãos escarnecendo, diziam: Ele salvou os outros, e assim mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus. Livre-o agora se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E da mesma maneira injuriavam-lhe os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, quando ouviram isso, disseram: Este homem chama por Elias. E logo um deles correu, tomou uma esponja e as embebeu com vinagre. E pondo-a em uma cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, outra vez, clamando com voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e a terra tremeu e as rochas se fenderam. E sepulcros foram abertos, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que estavam com ele guardando Jesus, vendo o terremoto e essas coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido a Jesus, desde a Galiléia para o servir, entre as quais estava Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E vinda já à tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José, o qual também era discípulo de Jesus. Este chegou a Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe dessem o corpo, e tomando José o corpo, o envolveu em um fino e limpo lençol, e o pôs em seu sepulcro novo, que tinha aberto na rocha. E depois de rolar uma grande pedra à porta do sepulcro, foi-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas em frente ao sepulcro. E no dia seguinte, que é dia depois da preparação, juntaram-se os principais dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não venham seus discípulos de noite e o roubem, e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim, o último erro será pior do que o primeiro. E Pilatos disse-lhes: tendes a guarda, ide, assegurem-se como melhor puderem. E indo eles, seguraram o sepulcro, selando a pedra, além de pôr a guarda. E nada segurou Jesus, nada frustrou os planos de Deus. Quando nós lemos isso aqui, a gente não imagina que isso é o plano de Deus se cumprindo. Lógico, para quem já conhece, para quem já tem relacionamento com Jesus, isso já é muito compreensível, isso já é aceitável. Mas em uma primeira leitura, nos primeiros momentos de relacionamento com Jesus, isso é loucura, né? Por isso que o Evangelho é loucura para os entendidos. E imagine, irmãos, para quem estava ali, presenciando tudo, vendo os milagres que Jesus fez e vendo as mesmas pessoas, ou parentes, sei lá, pessoas próximas, de pessoas que foram curadas, de pessoas que receberam um milagre, estavam ali gritando: solta Barrabás e mata Jesus. Mas ainda assim era o plano de Deus se cumprindo. Tudo que aconteceu, cada detalhe registrado, né? Que a gente olha assim, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, mas os soldados ainda escarneciam, né? Agiam com impiedade mesmo. Foram além do que era o seu serviço. Do lado negativo, mas eles foram além. Mas tudo isso era o plano de Deus se cumprindo. E muitas vezes, em nossas vidas, a gente olha assim e faz assim: eu não entendo nada do que está acontecendo. Mas em algumas vezes, pode ser sim o plano de Deus se cumprindo. Lógico que em algumas outras vezes são apenas consequências das nossas escolhas. Mas até nessas consequências a gente pode contar com a misericórdia do Senhor.
Ele não vai nos livrar das consequências, claro, porque a gente escolhe a semeadura, mas a colheita ela é obrigatória, né? A gente realmente tem que colher o que plantou. Mas nós temos um Deus justo, que não impede a colheita, porém muito misericordioso. Nós somos prova disso. Quem já pecou, entende o que eu estou falando. Quem já pecou e já recebeu o perdão do Senhor. Eu mesmo sou uma pessoa que eu fico, meu Deus, quanta gratidão pela tua misericórdia, porque misericórdia é justamente isso, é você não receber aquilo que você merecia. E eu recebo bem menos daquilo que eu merecia. E também graça, que eu recebo além do que eu mereço. Então, enfim. Isso é uma conversa muito longa, eu vou deixar para depois. Eu lhe vejo no próximo capítulo.